E aí depois, de um certo tempo, eu conheci um rapaz, né? E nada de eu sair dessa vida, eu continuava nessa vida, mesmo com tudo isso. Uma força maligna, terrível, né? Não tinha como mesmo eu sair. Eu conheci um rapaz, e esse rapaz, por nome Beço. E aí, quando eu conheci esse rapaz, né, por nome Beço, ele logo ficou assim, invocado pro meu lado e começou a querer se envolver comigo, né? Por um certo tempo eu comecei assim, rejeitar, não querer, mas aí depois eu cedi, né? Fiquei com ele uma vez e depois que eu fiquei com ele uma vez, ele não quis mais deixar de me largar de mão, começou a querer estar comigo direto. E muitas das vezes eu queria me sair, mas eu não tinha como, porque eu tinha vontade de me sair porque eu via que ele era assim, muito procurado pela polícia e a polícia andava atrás dele direto, porque ele praticava assalto, né? Então, a polícia era helicóptero andando atrás dele, e aí eu já não queria mais. E quando deu uma certa feita, às vezes eu passava assim até a me esconder dele, né? Algumas vezes. Aí ele ia preso, saía, né? E quando ele saía, ele ia de certo me procurar. E tinha vezes que eu me escondia e teve uma vez que ele me agarrou, eu indo pro comércio. E era de noite, eu lembro, e ele botou assim a arma na minha cara e falou que era para mim ir com ele. E ele disse assim para mim, se eu ficasse com alguém, né, que não fosse ele me matava. Matava eu e matava qualquer pessoa que ficasse comigo. Então eu tinha até medo assim de me envolver com outra pessoa. E ele começou assim a ser assim como se fosse meu dono, né, meu dono. E aí ele me levou para um lugar e a gente passou uma semana lá e ele comigo, não queria deixar eu ir embora. E aí depois só deixou eu ir embora porque a polícia descobriu que ele estava nesse lugar lá. E aí lá cercou de viatura, de helicóptero e tudo. E foi quando ele saiu correndo com a arma na mão e segurado na minha mão e eu correndo, eu não tinha opção, eu tinha que ir. Se eu não fosse, ele me matava. E eu acabei me envolvendo mesmo com ele, né? Acabei me envolvendo. E aí eu com medo, né, de morrer naquela situação. E de repente a gente chegou num certo lugar que ele não tinha como mais me segurar, porque eu não corria do tanto que ele corria, e ele queria correr bastante. E a polícia correndo atrás dele, helicóptero por cima. E ali ele soltou meu braço porque eu não corria do tanto que ele corria. Eu ia empatar, né? Ele se sentiu que eu não ia, que a polícia ia pegar ele se ele continuasse querendo me levar. E aí foi quando eu cheguei e fui para casa. Aí depois eu soube que ele foi preso, passou um certo tempo lá na penitenciária, mas depois ele saiu e depois ele voltou a me procurar de novo. E dessa vez foi pior, porque dessa última vez que ele saiu, a polícia estava atrás dele mesmo com tudo. E aí ele me agarrou, me levou para um certo lugar, de novo, né? E lá nesse lugar, que era a casa de um colega dele, e me colocou lá num quarto e ficava lá comigo. E aí, quando passou mais ou menos uma semana nessa casa, neste quarto lá. E quando deu assim por volta de manhã cedo, né? Eu escuto umas pisadas atrás da casa. E já estava tudo cercado de polícia. E tinham denunciado que ele estava lá. E os policiais invadiram a casa. E aí, quando chegou para derrubar a porta lá do quarto onde a gente estava, quando eu abri, aí o policial disse, não abrir, eu vou arrombar, nós vamos arrombar. Quando eu mesma, ele me colocou para abrir a porta e ficou atrás da porta. Eu com medo de matar ele, eu também, né?
E ali a polícia me agarrou, né? Me bateu, deu na minha cara e disse que eu fazia parte da quadrilha. E aí agarrou ele, prendeu eu. E eu passei 8 meses e 1 semana presa na Serec. Nesse tempo era a Serec. A Serec era aqui no Anil, que hoje é o complexo o complexo aqui de Pedrinha, né? E foi mudado para lá, quer dizer que era penitenciária. Aí penitenciária ela foi complexo, agora já é complexo, lá de Pedrinha. Então eu passei 8 meses e 1 semana, né? Levei o flagrante como formação de quadrilha. E eu quero dizer para vocês que foi uma das piores experiências que eu passei na minha vida, foi ir presa, né? A cadeia é um lugar muito ruim. Não desejo para ninguém, é um lugar terrível, né? E se você souber, jovem, como é difícil lá, você não entrava por este caminho. Lá é onde você chora e ninguém escuta, é onde você sente angústia, tristeza e não é consolado, é onde você chora e sua mãe não ouve, né? E ali ninguém te ajuda, ali as pessoas só te atrapalham, as pessoas só querem passar a perna um no outro. Ali, se você não lutar pela sua vida, você morre, né? Se você não lutar lá dentro, porque o valente não é aquele que está aqui fora. Aqui fora você pode correr para ali, se esconder, você pode pegar um pau, pegar uma faca e se defender. Lá dentro você tem que usar as armas que você pode para você poder sobreviver, senão você não sobrevive dentro da cadeia. E eu passei muitas coisas lá, mas antes de eu entrar nesse detalhe da cadeia, né, falar tudo que eu passei lá, porque eu vou falar tudo que eu passei lá, eu faço questão de falar, porque isso é para servir de exemplo para pessoas, né, que estão ouvindo, para não entrar por este caminho. Eu sempre vou dizer, não entre por este caminho. Não vá por este caminho, não trilha este caminho que eu trilhei. Eu vi muitas pessoas morrer, muitas pessoas que eu conhecia, tudo morrendo, se acabando, né, nessa vida, porque não há outro caminho, né? Esse caminho só conduz à morte e à perdição. E ali, a gente, quando a partir do momento que entra dentro de uma penitenciária dessa, a gente tem que se garantir, assim como a gente se garante aqui fora, tem que se garantir lá dentro. Senão você não come, você vai só servir de sofrimento lá dentro. E lá dentro é todo mundo dentro de um quarto preso, um quarto. É com 8 pessoas, com 7 pessoas, né, que tá lá dentro, né, às vezes é 8 presos, é 7 presos. E tudo ali um em cima do outro, né? O banheiro pequeno para todo mundo usar e a água é só 40 minutos para tomar banho. Quem tiver vasilha enche, quem não tiver fica sem água, né? E é muito preso, muita pessoa para usar um banheiro para tomar banho, encher vasilha, fazer tudo, só 40 minutos. Então, às vezes tem briga lá dentro do chuveiro, lá dentro da cela, a pessoa briga por conta da grade. Grade que a gente fala é onde, né, o gradeado que é fechado e aberto, porque é só lá que a gente consegue olhar, né, os outros pátios, porque ninguém lá vê, né, nem a luz do sol. A gente só consegue ver a luz do sol quando vai pro banho de sol, porque lá tem um banho de sol, né? Então lá, se você tem até uma sandália melhor do que o outro, lá isso é causa de inveja. A pessoa tem inveja, a pessoa já quer ter aquilo que você tem. Então lá é um lugar que as mínimas coisas, lá para muitas pessoas se torna de grande valor. Então se você tem pessoas lá dentro que sofrem bastante, sofrem muito, muito, muito mesmo. E eu confesso a vocês que eu só não sofri mais porque do jeito que eu era aqui fora, eu fui lá dentro. Eu fui para uma cela que tinha 8 mulheres comigo.
que eu cheguei lá já tinha 7, 8 comigo. Então, não foi fácil para mim. Eu tive que enfrentar muita coisa lá dentro. É um querendo passar a perna no outro, é um querendo prejudicar o outro. Lá dentro ninguém tem amigo. Na verdade, nessa vida ninguém tem amigo. A pessoa que entra por esse caminho não vai pensando que tem amigo, porque às vezes a gente pensa que aquela pessoa é amigo da gente, é aquela que te leva para casinha para te matar, é aquela que tenta te matar, aquela que tenta te trapacear. E eu sofri muito. E quando eu cheguei lá dentro, quando eu já estava entrando, quase indo para a cela que a gente passa na revista, e tinha uma canceleira lá, que chama canceleira, né? Tava me revistando, tirando o que ia entrar, o que não ia entrar. Ela disse para mim, ela disse, olha, te prepara que tu vai para uma cela onde tem mulher perigosa. Eu falei, tudo bem, eu também sou perigosa. Eu também não fico para trás. Eu estava ali possuída, eu já vivia numa vida possuída, eu já estava para viver ou morrer. Comigo era assim. Ou eu morria ou eu matava, comigo era assim. Porque na verdade aqui fora eu vivia, era assim para matar ou morrer, né? Então lá dentro para mim não foi diferente. A única diferença é que lá dentro a gente chega sem nenhuma arma, nenhuma faca, nada para poder a gente utilizar como defesa, né? E lá dentro eles, né, têm armas. E quando eu entrei, logo de primeira, tinha uma mulher lá que eu cheguei e ela estava sofrendo lá na mão dessas outras, né? Ela lá que ela lavava banheiro, ela que fazia tudo dentro dessa cela. Ela servia de empregada. As outras faziam o que queria com ela. E quando eu entrei, elas queriam fazer a mesma coisa comigo. Eu entrei e fiquei calada, todas ficaram me olhando, todo mundo calada, ninguém dizia nada. E aí eu procurei, onde é que é meu lugar aqui, onde é que eu vou ficar aqui, não tem espaço. Aí essa uma que estava sofrendo lá dentro disse, fica aqui perto de mim. Elas já olharam para a menina com a cara ruim, já não gostando da menina estar falando comigo. E já me ajudando, ela não queria que ninguém ali me ajudasse. E a menina logo estendeu a mão para mim. Porque eu entendi que ela queria fazer amizade comigo justamente para me ajudar ela lá dentro. Porque ela estava sozinha, sofrendo. Ela estava fazendo dela o que queria. E eu já entrei naquele pensamento, eu digo, não, ninguém aqui vai fazer de mim o que quer. Quando eu escutei ali na cela tudo gritando, eu digo, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse tão conhecida dentro de uma cadeia. Eu escutei aquele grito lá dentro da cadeia, Ruth, Ruth, bota moral aí dentro da cela, bota moral. E eu, meu Deus, quem está me chamando? Eu digo, eu sou conhecida. Depois eu fui saber que eram muitos que estavam lá presos, que já me conhecia lá de fora, né? Olha, Ruth, bota moral aí, bota moral. E elas escutando tudo isso, né? Aí todo mundo calado. Sendo que depois uma por nome Paula, né? Lá tinha essa Paula que estava na minha cela, era traficante. Maria de Jesus era outra traficante. Que eram as chefas que mandavam lá na cela, era a Maria de Jesus e a Paula. Aí tinha a Marta, que era também traficante. Tinha também a a outra que era, eu esqueci o nome dela. Ela tinha matado 2 filhos envenenados, né? Tinha matado os 2 filhos dela pequeno. Ela estava presa porque matou os 2 filhos. Tinha uma outra que estava presa porque ela decepou o órgão dos 2 filhos também. E tinha outra lá e outras mais. Então, o total com nós era 8. E mesmo depois que eu saí da cadeia, eu continuei nessa vida. Continuei indo para festa, andando com mal adjunto. Eu presenciei muitas vidas se perder. Pessoas que estavam envolvidas nessas vidas, né, em gangue, né, quando eu vi muitas gangues, muitas pessoas morrendo, mulheres, homens, porque não é outro caminho. Essa vida, ela não leva a outro caminho a não ser a perdição e a morte. Muitos jovens, né, muito jovem, 14, 15 anos, 18 anos,
que não aproveitaram nada da vida, né? Morreram muito jovens, com 24. E a situação é que uns matando os outros, né? Quer dizer que eles mesmo matando um ao outro. Os próprios companheiros matando os próprios companheiros, né? E se dizia o amigo e é um matando o outro. Quer dizer que é uma coisa assim, eu vi muita morte de pessoas, né? Morrendo uma morte triste, né? Então, eu volto a dizer, não entre por este caminho, de maneira nenhuma. Eu continuei andando em festa, né? Só que aí eu parei de beber, porque eu já tinha muitos inimigos, muitas pessoas que desejavam me matar, e eu já não bebia mais, porque eu já ficava, né, com medo de beber e uma hora eu tá aí por aí e sabe que a gente bêbado, a gente não tem tato, não tem como se defender. Então eu já não bebia mais. Eu às vezes ia numa festa, mas já não bebia. E eu lembro que uma certa feita, tão certo é que tinha muita gente que queria me matar, que uma vez eu fui saindo assim num canto, eu não era a pessoa de chegar assim num canto metendo a cara, não. Eu ficava ali logo observando, aí eu chegava assim, olhava primeiro, porque a gente naquela época sempre a gente se deparava com alguém para querer às vezes fazer mal, principalmente a gente que tinha inimigo, né? E eu lembro que uma vez eu vinha descendo assim um canto de uma rua, quando eu me deparei assim, eu vi o cara em pé com um revólver, apontou para mim e começou a atirar, e eu saí correndo, eu corria para cá, corria para o outro lado, e de certo que, graças a Deus, não me pegou também nenhum tiro dessa vez, eu pulei um muro, saí numa outra rua, então foram muitos livramentos que Deus me deu. E aí, chegou um momento da minha vida que eu lembro que quando foi para me aceitar Jesus, eu lembro que eu ia subindo a feira aqui do Anjo da Guarda e eu deparo com um rapaz que era evangélico. E ele sempre que me olhava, sempre ele tinha uma palavra para falar para mim. Como fazia muitos anos que eu estava afastada, eu já não sabia mais nada da Bíblia, já não lembrava mais de quase nada. E aí eu não sabia mais nem o que era orar, não sabia mais nem o que era nada. E dessa vez ele me olhou, aí eu olhei ele de longe e digo, vou me esconder, que ele lá vem de novo falar. E eu me escondi dentro de um comércio e deixei ele passar. Quando ele passou, eu saí. Quando eu cheguei lá em cima, na feira, mais em cima, ele estava lá em pezinho. E aí ele veio e disse para mim assim, eis que o Senhor manda eu te dizer que ele vai colocar um anzol nas tuas narinas e vai te puxar, e saberás que ele é o Senhor, porque ele tem plano na tua vida, Deus tem projeto na tua vida, Deus quer te usar para libertar muitas vidas, para abrir os olhos aos cegos. E ali eu fiquei ouvindo, e ele disse, olha, e vai ser dolorido, ele vai colocar um anzol na tua narina e vai te puxar. Eu fiquei pensando no que ele me falou, até me preocupei, né? Fui para casa, nessa época minha mãe morava no Alto da Esperança, já havia vendido uma casa dela aqui no Anjo da Guarda, porque mataram um irmão meu com 24 anos, ele também estava envolvido nessa vida, né? Ele vivia também uma vida assim como eu vivia, né? Bebia, e fumava e andava com um mal adjunto. E os próprios companheiros dele, um próprio amigo dele, que se dizia amigo, entre aspas, levou ele para os caras que já estavam esperando ele para matar. E minha mãe resolveu vender esta casa e comprou uma casa no alto, e eu já morava para lá. E aí, mas eu não morava exatamente mais com minha mãe, eu já morava num quarto sozinha, né, um quarto alugado. Aí depois eu saí desse quarto e fui morar com a minha mãe. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe sempre crente, sempre evangélica, sempre foi evangélica, né? Hoje minha mãe,
Ela já não é mais viva, né? Felizmente, minha mãe já não tá mais aqui entre nós. Mas nessa época minha mãe era viva e ainda era evangélica. Eu cheguei em casa e faz muito tempo que eu não pegava na Bíblia. Eu disse, mamãe, aconteceu assim, assim. Eu contei para ela que um irmão tinha me encontrado e tinha falado. Eu falei essa palavra, né, que Deus usou o irmão para falar para mim. Aí mamãe disse assim, minha filha, isso é Deus falando contigo. Aí eu peguei a Bíblia da minha mãe, abri e disse assim, só comigo. Eu disse, Senhor, se foi o Senhor que falou na boca daquele homem, Senhor, eu quero que o Senhor me fale as mesmas palavras. As mesmas palavras, Senhor, que tu falaste com aquele homem, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí eu abri a Bíblia, pois as mesmas palavras que aquele homem falou para mim, do anzol nas minhas narinas, que Deus ia me puxar com o anzol nas narinas, que eu ia saber que ele era Deus, né? E aí eu li aquilo ali, eu confesso que eu fiquei assim trêmula, né? Aí eu disse, foi Deus mesmo falando comigo. Só que eu não sabia o que significava, né? Anzol nas narinas, e que o Senhor ia me puxar e tal. E não demorou muito depois que Deus usou esse irmão para mim. Eu lembro que eu estava fumando um cigarro sentada, que eu ainda fumava cigarro. Graças a Deus também eu larguei, passei pouco tempo fumando, 1 ano, eu não quis mais, graças a Deus, Deus me libertou. E aí eu fumando cigarro, coisando assim o isqueiro, me queimei assim. E gostava de ficar me tocando assim, né, o isqueiro quente. Inclusive eu ia morrendo por conta do cigarro, né, eu larguei o cigarro. E aí eu lembro que eu toquei assim numa pele minha, bem aqui perto do meu tornozelo, e eu não senti, criou uma bolha grande assim de água, e eu não senti dor. Eu fui lá na minha irmã e disse, olha minha irmã, Raquel, eu me queimei e não senti nada. Ela disse, menina, tu tá doida, tu tá te queimando à toa assim? Eu falei, mas o problema é que eu não senti. Ela disse, pois vai no médico te consultar. Aí eu fui. Aí o meu cunhado que mora com ela disse, olha Ruth, provavelmente se tu fizer exame talvez seja Hanseníase, a lepra. Nessa época chamavam de lepra. E nessa época era muito assim, a lepra nessa época era muito, as pessoas tinham pavor, né? Era diferente de hoje. Hoje em dia, né, já não é mais como antes, né? As pessoas já não têm tanto pavor, mas naquela época, né, as pessoas tinham pavor. E eu lembro que eu disse assim mesmo para ele, digo, rapaz, se for lepra eu me mato. Porque eu era bonita, eu era bonita, era bonita de corpo, de rosto. E eu era muito vaidosa. E eu disse, se for lepra eu me mato. Eu não vou aceitar uma doença para meus pedaços das minhas mãos, da minha cair. Eu não vou aceitar. E ali, assim foi. Eu fiz os exames, o primeiro exame não deu. Teve um outro que eu fiz que foi uma biópsia. Foi 1 mês para mim receber o resultado. Quando eu recebi o resultado, deu positivo. E de certo que eu tentei me matar por 2 vezes, né? Tentei tirar minha vida, uma vez foi me enforcando. E o Senhor não permitiu, né? Eu quero dizer para vocês que eu vi coisas sobrenaturais. Tem pessoas que não acreditam em coisas sobrenaturais, mas eu vi. Eu cheguei a presenciar a presença do próprio inimigo em forma de sombra, né? Em forma de vozes, falando assim, né, que ia me matar. Eu ouvia, eu escutava a voz de Satanás, falando que ele ia me matar, né. Eu via, às vezes, sombra na parede em forma de uma pessoa que já morreu, mas não é a pessoa que já morreu. A gente sabe que quem morre não volta mais. O inimigo, ele faz aparência, né, de quem já morreu, ele faz aparência das pessoas, que é para muitos acreditar que quem morre volta, quem morre não volta. E nessa época que eu não entendi, eu acreditava, né? E ali eu cheguei a ver muitas coisas mesmo. Eu era muito possuída, né, por uma força maligna. E aí, quando eu descobri essa doença, eu tentei me matar por 2 vezes. Mas o Senhor não permitiu, eu chorava. Eu fiquei muito magra.
Eu fiquei tão magra, tão debilitada, eu não dormia. Eu passei por mais de 15 dias sem dormir e não comia nada. E quando eu fui receber o tratamento, que o tratamento era de 6 meses, eu tinha que fazer o tratamento da lepra durante 6 meses, tomando um remédio fortíssimo, forte. Era 3 comprimidos, grande, né? 2 pequenininhos, um grande. Eu tinha que tomar aqueles comprimidos, eu defecava amarelo da cor dessa blusa aqui. E fazia xixi da cor dessa blusa. E eu dava mal-estar, porque o remédio era muito forte, eu sentia muito mal. Eu já fraca, né? Tava em fase de depressão. Eu entrei em depressão, né? Porque eu já tinha passado por uma depressão. Passei muitos anos da minha vida com depressão. Depois eu passei a ter o síndrome do pânico. E aí adoeci. E aí foi que eu comecei a sentir mais essa depressão e fiquei numa situação muito difícil. E quando lá em casa, na nossa casa, quando descobriram que eu estava com essa doença, ninguém queria ficar perto de mim. Eu fui, sabe, esnobada, e é muito ruim. Eu me encontrei sozinha, sofrendo só, sem ninguém. Aí minhas irmãs foram saindo, alugando casa, porque não queria estar perto de mim. A única pessoa que ficou ao meu lado e comigo foi minha mãe e um irmão meu. E aí foi quando eu não dormia e eu só chorava angustiada. E minha mãe dizia assim: minha filha, ora que Deus te ouve. Eu digo: Deus não me ouve mais não, mãe. Deus não quer saber de mim, Deus não tá nem pra mim, minha filha, ora. Eu lembro que nessa noite eu dobrei meu joelho, orei e falei só assim, que eu não sabia nem orar mais. Eu só disse: Senhor, se o Senhor ainda me ama, me deixa dormir menos uma noite. Eu não pedi nem para ser curada, eu pedi para dormir, porque havia noites e noites que eu não dormia. E nessa noite, quando eu orei, me levantei chorando, me deitei, eu dormi, que eu não via a hora. Louvado seja Deus. Deus me permitiu dormir, porque eu pedi para Ele. E eu sonhei, Deus me mostrando, né? Eu achava uma escancela com o nome assim, o Rei. Aí eu me toquei, o Rei é Jesus. E aquele desejo veio no meu coração de aceitar a Jesus. Eu lembro que eu fui pegar meu remédio, eu ia todo mês pegar meu remédio lá acho que era no Dutra, não lembro bem, era no Dutra. Eu ia pegar meu remédio todo mês, meu cabelo caiu, ficou ralinho, porque o remédio era muito forte. O remédio fazia cair o cabelo, né? Graças a Deus eu não tenho nenhuma sequela, graças a Deus. Eu só no lugar aqui que eu fiz a cirurgia, que eu fiz a biópsia, é que eu sinto assim ainda uma dormência. Mas o médico falou que isso era normal. Então assim, eu fiz o traído, o médico disse assim pra mim: olha, Ruth, você vai fazer o tratamento durante 6 meses. Se a doença evoluir, você vai ter que fazer o tratamento de 1 ano. E assim vai fazendo, se de 1 ano a doença não pasmar, você vai fazer o tratamento com mais 2 anos. E aquilo ali para mim pesou na minha mente, na minha cabeça, na minha vida. Quando eu chegava, eu passava, era mal, no meio da rua eu caía, sentindo falta de ar, e eu era socorrida pelos outros. Eu sofri bastante mesmo. E aí, quando eu resolvi aceitar Jesus, eu aceitei Jesus lá no Alto da Esperança. E ali, quando deu aquela vontade de eu ir para a igreja, aquela voz dizendo no meu coração para não dizer para ninguém para onde eu ia, e eu fui. E minha mãe, Ruth, quando tu vai? Eu digo: eu vou ali, mãe. Chegar eu lhe falo. Aí eu peguei todas aquelas roupas que eu tinha, devassa, cordão, brinco. Eu digo: eu vou tocar fogo em tudo, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso para minha vida, agora eu vou ser uma crente, servir a Deus. E quando eu me desci daquilo ali, e aí corri para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que o dirigente nessa época era o irmão Faustino. O irmão Faustino, esposo da irmã Bernarda. E aí eu fui, e lá onde eu me congregava, só que lá, o dirigente de lá era, na verdade, não era o irmão Faustino, era o irmão Aquino, né? Eu falei errado. O irmão Faustino era o dirigente lá da igreja onde
Eu com 10 aninhos de idade, que eu já congregava lá na Rua do Japão, lá no Japão, na Igreja do Japão, que chamam a rua lá, João Castelo, né? E aí era o irmão Aquino, a irmã Silvana Castro, a cantora. Eu lembro que quando ele fez o convite para aceitar, que se tinha alguém que queria aceitar Jesus, eu tentei me levantar para mim na frente, que eu queria aceitar Jesus, eu não conseguia. Minhas pernas não tinham força, eu me tremendo toda, a falta de ar, mal-estar, que eu não conseguia nem falar e nem levantar a mão que eu queria aceitar Jesus. Eu sei que ali eu estava era possessa de demônios, impedindo eu ir na frente para aceitar Jesus. Mas eu fechei meu olho e comecei a dizer, Senhor, eu quero ir ali, eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador, eu quero confessar. E ali foi quando eu orando ali, eu consegui, me segurando no banco e fui na frente. Quando eu cheguei lá, eu caí, aí o irmão Aquino disse, você quer aceitar Jesus? Eu disse, eu quero. Eu confesso a vocês que a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, eu senti algo diferente. E aí o médico falou para mim que se eu deixasse de tomar um comprimido sequer do remédio que eu estava tomando para a lepra, se eu deixasse de tomar um comprimido, era como se eu não tivesse tomado nenhum, a doença só ia avançar. E aí eu olhei e ainda havia 3 comprimidos para me tomar durante 3 dias. E eu falei, eu não vou mais tomar esse remédio. Eu sei que Jesus vai me curar. E eu não tomei o remédio e viajei fazendo a obra de Deus. E quando eu vim de viagem, eu resolvi ir lá no hospital fazer um outro exame. Consultei com o médico, fiz um outro exame e o médico, para minha surpresa, na sala, ele disse, olha Maria, tu tá curada. Eu falei, o quê? Tá curada. Foi uma alegria muito grande. Ele disse, só se tu pegar essa doença de novo, mas você tá curada. Eu disse, é mesmo, doutor? Aí eu fui e resolvi dizer para ele, digo, doutor, mas eu não tomei o remédio todo. Ele falou, o quê? Eu falei, não tomei. Ele disse, meu Deus do céu, pois é, Jesus me curou. Talvez se eu tivesse tomado o remédio todinho, poderia dizer assim, foi o remédio que curou ela. Ela fez o tratamento e o remédio curou ela. Mas eu não terminei de tomar. E o médico ficou surpreso com aquilo. E eu saí de lá glorificando a Deus, né? Saí de lá glorificando a Deus e para a glória de Deus até hoje eu estou, né? Vai fazer 21 anos agora que eu me reconciliei, voltei para Jesus, graças a Deus. Hoje eu tenho uma filha, né? E sou casada. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês, eu vi muitas pessoas se destruindo, muitas. Eu vi muitas pessoas se acabando nessa vida. Então eu quero dizer para você, não entre por este caminho. Esse testemunho é para que você não entre por este caminho, né? Você que ainda não entrou, você jovem, você menina, você menino, você senhor, você senhora, não entre por este caminho. Não vá por este caminho, ou de beber, ou de fumar, porque é assim que começa. Às vezes a gente bota uma cachaça na boca e depois você vai se viciando na cachaça e pensa que não está um alcoólatra. E isso acaba no alcoolismo. Aí você fuma, experimenta uma droga, você vai ser uma viciado em droga. Aí você acaba na droga, porque você vai querer fumar e depois vai querer roubar. E para poder suprir a necessidade do vício. Graças a Deus eu não fui viciada, eu não me viciei em droga, não me viciei em cigarro. Logo eu parei. Nunca vendi, eu nunca fui traficante, mas andei com traficante. Nunca roubei, mas andava com gente que roubava, né? Eu me misturei com todo tipo de gente, né? Assassino, né? Então, assim, nunca cheguei a matar, tirar a vida, porque Deus não permitiu, mas eu confesso que cortei muitas pessoas, furei para me defender. Isso eu não nego, né? E não é vergonha. Foi uma falta de sabedoria, foi uma decisão errada que eu tomei na minha vida por conta de achar que, para mim, a minha vida já estava perdida, né? Depois que eu fui violentada, eu fiquei revoltada com a vida. Então, assim, não entre por este caminho, não confie em ninguém também, e não há de confiar em ninguém, né?
O amigo da gente, primeiramente, é Deus e a mãe da gente, né? Porque ninguém, às vezes, nem um irmão, nem um parente é amigo, mas a mãe e Deus em primeiro lugar. Então, se você ainda não é crente, aceite a Jesus como seu Salvador, que é o melhor caminho que você vai trilhar, é aceitar Jesus. Esse é o melhor caminho, não existe outro, né? Porque se você morrer nessa vida, você não vai ter salvação. E existe vida após a morte. Então Jesus, ele é o caminho e a vida. Tá bom? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? A gente tem que testemunhar das maravilhas de Deus na nossa vida, da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos resgatou, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir. Tá? Se inscreva lá no canal, tem outros vídeos edificantes, outros vídeos de testemunho de cura que Deus realizou na minha vida, na vida da minha filha, e de milagres e muitas coisas.